Capítulo 20. O fim. A vida não passa de uma oportunidade de encontro. Só depois da morte se dá a junção. Os corpos apenas têm o abraço, as almas têm o enlace. Bem, não há muito mais o que contar, agora que chego ao final da narrativa deste evento maluco do qual participei. Poderia dizer que aprendi muito mais com a pesquisa para a ampliação do livro do que jamais sonhara. Mas o prejuízo foi bem maior, físico e emocional. Desnecessário dizer que, apesar dos machucados e contusões que quase todos nós sofremos, estávamos inteiros. O problema maior era explicar às autoridades romanas os dois corpos que jaziam no pátio do Castelo Sant'Angelo, sem vida. Wilson estava em estado de choque por não ter conseguido demover o filho de seu desejo de vingança. Paul ainda não se sustentava em pé por causa da batida na nuca. Eu estava com dores fortes no estômago. Angela se recriminava por não ter feito nada mais enérgico e Ziz chorava sem parar. No entanto, foi Paul quem conseguiu sacar o celular e ligar para a polícia romana. Tivemos que passar por uma série de interrogatórios nas horas seguintes para justificar a invasão de um local público. Os homens de marrom presos e amordaçados, os dois mortos e o sangue espalhado por quase todo o chão da Igreja da Iluminação, fora explicar como a sacada de madeira, e não de pedra, como estava no livro de Dan Brown, havia rompido. O grimoire, entretanto, foi perdido. A fricção do ar na queda desintegrar as páginas do pergaminho, deixando apenas a capa de couro intacta. A parte final da caça foi um fracasso retumbante. Não comparecemos de volta à Basílica de San Giovanni em Laterano e, tanto o mestre Mauro quanto Adam e Hugo, depois de um telefonema meu, vieram ter conosco na delegacia para onde fôramos levados. Eram 8 horas da manhã do dia seguinte, e nosso humor estava mesmo sombrio. 2 dias depois, as providências para os funerais de Gabriel e Wilbur haviam sido tomadas. Wilson olhava os caixões lacrados e falou, numa voz sumida, para todos nós. Aquiles finalmente encontrou Heitor. Mas, desta vez, os dois se foram de uma só vez e não há vencedor. William veio para Roma a fim de ajudar o pai. Estava abatido, e era ainda mais chocante para nós vê-lo, sabendo que era gêmeo idêntico de Wilbur. Wilson estava desolado e deixou que o filho cuidasse de todos os arranjos. Logo o corpo foi despachado para Londres, onde seria enterrado no mausoléu da família Wimburg. Ninguém reclamou o corpo de Gabriel, que foi cremado e teve as cinzas espalhadas no Tibre. Enquanto suas cinzas eram despejadas no rio, Angela e Ziz, que estavam comigo, acompanhavam em silêncio. Sinto muito, falou Angela, ele teve um fim inesperado. Ele teve o que procurou, falei, sem olhar para ela. Como pôde ser capaz de estuprar Ziz? Olhei para ela sem entender. Ele não estava blefando, como Paul suspeitava. Parece que não. O exame ginecológico acusou vestígios de sêmen nela. Olhei para Ziz. O que vai fazer? Já tomei as providências a respeito, disse Angela. Aborto? Perguntei, incrédulo. Não, disse Ziz, não me sentiria bem se tivesse que fazer isso. Mas concordei em entregar o bebê para os Illuminati criarem sem que ele saiba quem foram seus pais. Olhei desolado para o rio. As cinzas foram carregadas pelas águas, e joguei a urna funerária dentro do rio. Não imaginava que alguém que eu conhecia em meu trabalho, com quem compartilhei uma amizade, pudesse causar tanto mal. E tantas mortes. Paul foi o primeiro a se despedir de nós. Wilbur não medira sua força, e a pancada na nuca de nosso amigo vampiro foi mais forte do que podíamos pensar. Ele passou esses 2 dias sentindo tonturas constantes e teve que voltar para Paris a fim de se submeter a uma série de exames para verificar as possíveis consequências do golpe. Agradecemos por sua ajuda e ele se despediu de nós no Leonardo da Vinci, dizendo que nos esperava em breve para uma noitada na Boate Cruz de Sete. Ficamos sabendo, depois, que Samantha cuidou dele e que estava completamente recuperado em 3 meses de cuidados. Acho que os dois estão se divertindo muito em algum cemitério parisiense, ou chupando sangue com canudinhos, ou outra esquisitice qualquer. Foi esse casal maluco que providenciou a cremação do corpo de Laura, que estava guardado no Père Lachaise, e espalhou suas cinzas no rio Sena. Ninguém, além de nós, ficou sabendo. Mestre Mauro, Ado e Hugo foram embora no dia seguinte. Ado lamentou a perda do grimoire, mas estava realmente aliviado por saber que Angela estava inteira. Mestre Mauro ofereceu-se a Wilson para tratar dos assuntos pendentes de Wilbur em Roma,
mas Wilson recusou a ajuda do companheiro maçom. Hugo manifestou seu alívio por saber que estávamos todos inteiros. É realmente uma pena que a coisa tenha acontecido assim, disse ele. Seu amigo ficou esquentado quando nos falamos por telefone, mas parece ter grande potencial. Pena que foi voltado para a direção errada. Concordei sem dizer nada. Ele me abraçou e desejou que pudéssemos nos rever quando eu voltasse para São Paulo. Agradeci, e os três se foram. De volta ao apartamento de Wilbur, estávamos todos sem saber o que fazer ou dizer. Ficamos apenas Wilson, William, eu, Angela e Ziz. O parecer da perícia italiana chegou, disse William, examinando os laudos. Basicamente, o que aconteceu foi que a sacada, por ser originalmente de pedra, teve partes retiradas cuidadosamente para a restauração quase um ano atrás. Para não parecer que faltavam partes, a Sociedade de Preservação ao Patrimônio substituiu quase 2/3 por réplicas em madeira. A Igreja da Iluminação está fechada ao público, por isso não pareceu muito relevante. A volta da sacada original. A ação dos elementos estragou a madeira, mas ninguém se preocupou com o assunto, pois não havia acesso público. Até aquela noite, acrescentei. William abaixou o papel e concordou com a cabeça. Teoria do caos, explicou, quando eventos não relacionados conspiram para um resultado imprevisível. Isis parecia à beira do choro de novo por lembrar daquela noite. William aproximou-se dela e levou-a para outra sala, onde ficaram a sós. Olhei com dúvida para Angela, e ela concordou com a cabeça. Wilson também perceberá e completou. Pelo menos, ele vai aproveitar melhor o legado do irmão. E ela tem um substituto perfeito, até na aparência física. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Terminar as pendências de Wilbur e voltar para Londres. William me ajudará. Depois, levarei Ziz para morar conosco. Quem sabe os dois ainda se casam. Angela aproximou-se e encarou o mestre com atenção. Parecia estar bem emocionada. E finalmente falou. Temo que nosso caminho tenha chegado ao fim. Wilson sorriu. Enquanto há vida, há sempre necessidades inerentes ao ser humano. Esta fase terminou. Mas nunca podemos dizer nunca. Os dois se abraçaram por muito tempo. Angela me explicou, mais tarde, como conhecer a Wilson. Ele era um antigo amigo de Adam e foi o responsável por Angela ter sido admitida nos Illuminati. Ela passou cerca de 5 anos aprendendo tudo o que pôde sobre o modo de vida maçom e se iniciou há 3 anos. Conhecera os gêmeos já adolescentes e sentia a morte de Wilbur como se fosse a de um de seus próprios familiares. Enquanto os dois conversavam, levantei-me e fui até a sacada do apartamento, que tinha uma vista maravilhosa. Sentia-me vazio e triste. Não pude fazer nada para salvar Gabriel e ainda fui testemunha de várias vidas destruídas. Aquela era uma experiência que me marcaria para o resto de minha vida. Faltava apenas uma semana para o fim de minhas férias, e senti que voltaria ainda mais tenso ao trabalho. 3 dias depois, Wilson e William, acompanhados de Ziz, voltaram para Londres. Despedimos-nos de William e Ziz e desejamos que tivessem uma excelente vida nova. Isis me fez prometer que levaria notícias suas para a senhora Ana, da Teosofia, assegurando-lhe que estava tudo bem e que ela entraria em contato com a tia em breve. Angela e eu nos despedimos de Wilson com promessas de uma nova visita a Londres. Wilson fez o possível para se mostrar animado, falando em levar-nos para conhecer os pontos mais misteriosos de sua cidade, mas sabíamos que tudo era fachada, e que ainda sofria. Com seu jeito paternal. Desejou boa sorte em nossas buscas pessoais e dirigiu-se para o avião juntamente com o novo casal. Os 4 dias que nos restavam, usei para percorrer o caminho da iluminação junto com Angela que, assim, cumpriu sua promessa de ser meu guia, embora também não conhecesse o mítico caminho disfarçado pelos cientistas que fundaram a sociedade secreta na Renascença. Contra a vontade dela, usei novamente o livro de Dan Brown como guia. Afinal, provara ser útil quando tivemos que entrar no Castelo Sant'Angelo. Assim, conhecemos os 4 altares da ciência, dispostos nas igrejas de Santa Maria del Popolo, ao norte, consagrado à terra. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, a oeste, consagrado ao ar, na Piazza Navona, próximo ao apartamento de Wilbur, na igreja de Santa Inês em Agonia, ao sul, consagrado ao fogo, e na igreja de Santa Maria della Vittoria, a leste, consagrado à água.
Foram dias em que simplesmente nos esquecemos dos traumas dos dias anteriores e nos dedicamos apenas a nos conhecer. No final daquela semana, voltamos para o Brasil. Assim que chegamos em Cumbica, descobri que Angela teria que se afastar por, pelo menos, um mês para prestar depoimentos para seus superiores nos Illuminati. Já sabia que estávamos ligados emocionalmente com certa profundidade, e só deixei ir porque sabia que, antes mesmo de nosso prazer pessoal, estavam seus deveres com a causa que a tornou o que é hoje. Beijei e disse que aguardava seu retorno. Só a revi quando o livro finalmente ficou pronto, 4 meses depois, no coquetel de lançamento, em uma grande livraria da Zona Sul de São Paulo. Nesse meio tempo, nos comunicávamos por telefone ou por e-mail. Quando ela apareceu, mais linda do que nunca, tive muita vontade de largar todas as conversas e só me dedicar à sua presença. Márcio, o editor, veio me cumprimentar pelo material e disse que tudo compunha uma excelente aventura de ficção. Somente nós dois sabíamos o quanto de verdade havia no relato. Quando ele se afastou, abracei e perguntei: tudo bem? Demorou, mas, finalmente, está. A perda do Diário de Cagliostro foi considerada um dos acidentes mais infelizes dos últimos anos da Ordem. Não te culparam, não é? Mais ou menos. Não fui totalmente culpada, mas tive que me retratar por não ter sido mais controladora. Afinal, eu estava lá para garantir que tudo desse certo. Mas achamos os outros 2 volumes, não é? O ideal seriam os 3. Notícias de Wilson. Wilson está bem, voltou ao trabalho e prepara outro livro sobre o fanatismo nas sociedades secretas. William e Isis casaram-se no mês passado, em Canterbury. Estão vivendo na Cornualha e estão muito felizes. Isis já assinou o termo que fará que o filho de Gabriel seja adotado por uma família Illuminati, sem que ela tenha acesso a alguma criança. Foi a melhor solução? Para o fruto de um estupro, com certeza. Ela vai demorar para superar o medo dos homens, mas William diz que é muito paciente. Notícias do processo. Parece que entrou em estado de animação suspensa, falou, quase rindo. Sem Gabriel e Laura, eles estão desestruturados. Não é para menos. Gabriel desviou todos os fundos para uma conta no exterior, que ninguém descobriu até agora qual é. E vocês sabem o paradeiro do dinheiro? Ela sorriu misteriosamente. Não me deixe no suspense. Está em poder dos Carbonários, na Itália. Arregalei os olhos. Então aquele dinheiro no envelope que encontrei devia ser apenas uma amostra. Gabriel foi louco o suficiente para entregar todo o dinheiro que tinha apenas pelo prazer de nos derrotar, seja achando o Grimoire antes de nós, seja estuprando Isis. E agora? E agora? Que os Carbonários façam bom proveito do dinheiro. A história dos Grimoires acabou, pelo menos por enquanto. De repente, um rapaz irrompeu na livraria e procurou a administração. Veio até mim e se apresentou. Com licença, senhor. Esta é uma mensagem importante que pediram para entregar. Estranhei. Angela também. Mesmo assim, recebi um telegrama lacrado que dizia: parabéns pelo lançamento de seu livro. Estamos satisfeitos com o cumprimento de sua parte. Mas estamos de olho. Em breve terá notícias nossas. A assinatura era o desenho de uma caveira com ossos. A Squambones brasileira me cumprimentava pelo lançamento do trabalho. Olhei inquieto para Angela, e ela deu de ombros. Só estão sendo amáveis do jeito macabro deles. Esquecemos-nos do assunto e continuamos a nos misturar aos convidados. Angela, agora, estava comigo e aguentou as conversas até o fim do evento. Na semana seguinte, voltei a procurar amor que reativei meu contato com minha amiga Valéria. Ela estava entregue à sua ocupação de apresentar a loja para os interessados quando me viu e pediu que outra pessoa terminasse a apresentação. Aproximou-se e me abraçou. Fomos para uma das salas com estofados e sentamo-nos. Há quanto tempo? Pensei que havia desistido de nós. Na verdade, desisti de tudo o que diz respeito às sociedades. Soubemos do que aconteceu na caça. Então, não preciso explicar nada, não é? Claro que não. Mas isso só vem confirmar o que havia lhe dito meses atrás, de que adiantou todo o conhecimento de seu amigo. Isso lhe tirou a vida e causou sabe-se lá quantos problemas kármicos. Só vim perguntar uma coisa: como vocês souberam sobre o processo e o que aconteceu em Roma? Uma voz surgiu das escadas e vi que alguém nos encarava.
porque fui eu quem contou. Ângela estava lá, parada. Veio nos cumprimentar e sentou-se conosco. Você? A quê? Estranhei. Muitos membros de outras sociedades frequentam a Mork, explicou ela. Eu venho aqui há algum tempo, com uma amiga Illuminatus. Mas nem por isso deixei meu posto por lá. O que veio fazer aqui? Participar do Sanctum Celestial. Que coincidência, falei, sarcástico, mas lembrando de como me sentirá bem quando participei pela primeira vez, há tanto tempo atrás. O sino soou e a música de meditação começou. Levantamo-nos e Valéria disse: podem ir. Desta vez, pelo menos, estarão acompanhados. Subimos a escada em direção ao templo. Vê só como a providência age por caminhos misteriosos. Perguntou Ângela. Se não fosse pelo seu livro, não estaríamos aqui. Abracei-a, assinamos o livro de presença e entramos na sala. Sentia-me leve e feliz porque sabia que realmente encontrara o meu caminho e que, diferente da outra vez, não estava sozinho. Fim fonte. Victor Hugo, 1802 a 1885, escritor francês e suposto grão-mestre do Priorado de Sião, N.E. Termino do livro Sociedades Secretas. Escrito por Sérgio Pereira Couto. Ponto.